Evangelho significa boas novas? Mas muitas vezes, nós confundimos isso com as boas novas do resolve todos os problemas ou me concede todos os meus pedidos e ainda por cima me leva para o céu. Deus não é o gênio da lâmpada mágica, ok? O Evangelho é a proposta de Deus para arrumar o caos que o pecado causou na humanidade. É a reconciliação do homem com o seu Criador que foi rompida lá no Jardim do Éden. Isso significa que nós precisamos nos concentrar em nos parecer com Cristo a cada dia. Em Romanos 8, no versículo 29, diz: Porque os que dantes conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. O projeto de Deus para nós é nos parecer com a imagem de Jesus. O pastor que pregou parte desse estudo diz que todo o nosso trabalho aqui na Terra está focado no que vamos nos tornar e não no que vamos ganhar. E a forma de conseguirmos ser transformados ao ponto de nos parecer com Jesus é através da presença de Deus na nossa vida. E para isso precisamos praticar as disciplinas espirituais. Através delas que há transformação do ser e no caráter, na dependência do Espírito Santo, até que Cristo seja formado em nós. Eu quero te adiantar que não dá para alguém colocar a mão na sua cabeça e te transferir o conhecimento da palavra ou a intimidade com Deus. Mudança de caráter não acontece com imposição de mãos. Ninguém consegue resultado na vida espiritual sem disciplina. São essas disciplinas que nos levam ao crescimento espiritual. Mas lembre-se, qualquer disciplina sem propósito e sem direção é trabalho penoso, é um castigo e também é inútil. Mas você me pergunta, o que isso tem a ver com o jejum? Bom, o jejum é uma dessas disciplinas espirituais. Eu já escutei pessoas dizendo que jejum é lei apenas para o Antigo Testamento. Se você não entende o que realmente é o jejum, sim, ela pode ser apenas uma lei para você. Mas quando nós entendemos os seus benefícios e como ele nos leva ao amadurecimento espiritual, tudo muda. Bom, tendo em mente tudo isso que eu falei, você nunca mais vai fazer um jejum com propósitos egoístas, apenas para pedir coisas, certo? Saiba que Jesus não regulamentou o jejum. Não tem orientações específicas sobre isso na Bíblia. Talvez seja essa a razão de tantas dúvidas sobre esse assunto. Essa disciplina era algo muito natural na vida das pessoas da época de Jesus. Mas Jesus fala de como não praticar as disciplinas espirituais. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 1, Jesus fala sobre não dar esmolas só para ser visto pelos outros. No versículo 5, ele diz para não orar para ser visto pelos outros. Já no versículo 16 do mesmo capítulo, diz para não jejuar para ser visto. Então, eu quero aproveitar o gancho aqui e te dizer o que não é jejum. Primeiro, jejum não é autonegação do corpo. Não há valor no jejum como meio para autoflagelar o corpo na luta contra as inclinações da carne. Muitas pessoas pecam e, por descargo de consciência, fazem jejum para acertar as contas com Deus. Isso está errado. Número 2. O jejum não é meritório. Não pode ser praticado esperando receber favor de Deus. Tudo que nós recebemos de Deus vem pela graça e não por méritos pessoais. O jejum não é um método para forçar Deus a responder às suas orações. E isso serve para o voto também, tá bom? Número 3. O jejum não é exibicionismo espiritual. Os fariseus exerciam a prática do jejum para ostentação diante dos homens. Jesus os condenou por isso e instruiu seus discípulos a jejuarem de forma discreta. E número 4. Não é um regime de emagrecimento físico com eficácia espiritual. Ainda que o jejum implique em abstenção de alimento, não deve ser praticado para o benefício de emagrecimento do corpo físico. Para essa finalidade, o mais indicado é uma dieta balanceada, de preferência com orientação médica. Agora, se você quer saber o que é o jejum, aqui no canal tem um estudo completo sobre esse tema. Além de tudo isso que eu disse, eu quero falar um pouco sobre o jejum que o homem faz e que Deus não recebe, baseado